sua vida, diz um dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Vai cuidar da sua vida, diz um dito popular. Quem cuida da vida alheia, da sua não pode cuidar. Coisa linda, olha nós aqui, olha nós aqui. Olha nós outra vez. Mais um Pó de Pretos, Marcelo Correia. Kézia Neves. Coisa linda. Bom, vocês viram que nós fizemos uma música diferente hoje. Essa música vai especialmente para o... Eu não conheço, né? Nem da capinha do Quisuco, o nosso amigo, o rapaz aí, o Manzano, que falou umas coisas aí do Pó de Pretos, né? E vai dar voz à minoria, uma coisa assim. Infeliz nas palavras. Infeliz nas palavras. Só te dizer que na melhor hora nós vamos lembrar de você. Você que quer ser uma pessoa pública do Executivo ou do Legislativo. Na melhor hora nós vamos lembrar disso aí. E não vai ser a minoria, não. Vai ser a maioria, viu? A minoria vai lembrar, né? A minoria vai lembrar. Quero agradecer ao vereador Maurício Gouveia, que de imediato já fez um vídeo, né? Falando sobre isso, defendendo o Pó de Preto. O Marquinho, o presidente Marquinhos Ferreira, o Alan também na tribuna também falaram. A Thaís Braz também na tribuna também, que mandou um recado bem bacana para ele. E também a Selminha, da comunidade negra, que fez uma nota, né? O Movimento Preto, Catanduva também, um abraço. De repúdio a essa fala tão infeliz. Mas vamos lá, porque nós estamos aqui no Pó de Pretos. Vai não ter podemos Pó de parar. Preto, sim, vai ter. Vai ter sim, vai ter que engolir. E hoje nós temos aqui mais um preto bamba. Mais um, hein? Mais um. É isso? Fala comigo, é isso mesmo? Ele nasceu em São Paulo, viu? Dia 28/10/1976. Teve 4 irmãos, só que o primeiro morreu e depois veio o Kleber, o mais velho, e o Cleverson, o caçula. O que temos mais aí? O Pó de Preto de hoje vem com um convidado muito especial e muito conhecido por toda a nossa cidade. Muito. Agora vamos começar com aquele... Só dando um tiquezinho aqui. Então vai, vamos lá. Administrador da página Papo de Samba. Vixe Maria. Criador da marca Papo de Samba, confecções de camisetas e bonés. Voluntário da ONG Prateleira Solidária. Vixe. Cursou o Senai em São José do Rio Preto. É ferramenteiro e trabalha desde os 14 anos de idade, sendo que durante 25 anos trabalhou na mesma empresa. Fez parte do programa Pagode do Bom, da Difusora FM. Apresentou diversas lives na pandemia. É um apaixonado do samba. E casado com a querida Eliane Almeida e filho do saudoso Arnaldo e da dona Amada Benê Santos. Oh, estamos falando aqui nada mais, nada menos do que... Cleiton Santos. Nosso amigo Cleiton Tchupi. Seja bem-vindo ao Pó de Pretos, nego velho. Rapaz, que recepção. Será que sou eu mesmo tudo isso? Que é isso? É você, aí, tudo cara. isso. Que legal, obrigado pela recepção, obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui, fico muito feliz, me sinto em casa, né, por estar aqui de frente com 2 grandes amigos queridos meus e tô aqui pronto para contar um pouquinho da minha história, que talvez algumas pessoas não conheçam, né? Isso aí. Com certeza. Então vamos lá, Kézia Neves, falar com o nosso convidado especial. Vamos lá, Cleiton. Você não é de Catanduva, né? Então conta pra gente como que foi a tua infância, quando você e sua família chegaram aqui e o porquê que vocês vieram, né? Onde essa história de vida começou? Adoro contar história assim. Da minha família, meus irmãos falam que eu sou o que mais sei, né? O que eu não sei, minha mãe me contava. A nossa história começou em São Paulo. Meu pai é de Osasco e minha mãe é de Carapicuíba. Tá? Os dois se conheceram ali, porque Osasco e Carapicuíba é divisa uma cidade com a outra, né? Se conheceram ali. Meu primeiro irmão, como fala ali, ele faleceu no parto, ele enrolou no cordão umbilical, né? E depois veio mais 3 homens, né? Eu, o Kleber, eu e o Kleber. Somos em 3 homens. Meu pai perdeu um emprego em São Paulo em 1981. Eu com 4 anos, meu irmão caçula com 1, o Kleber com 8. Meu pai perdeu o emprego, meu pai era encarregado. Meu pai trabalhou a vida inteira como encarregado de fábrica de parafusos. Meu pai trabalhou a vida inteira com fábrica de parafusos.
Meu pai perdeu o emprego lá em São Paulo em 81. Meu pai já com 34 anos, nascido lá em Osasco, minha mãe em Carapicuíba, tudo de São Paulo. Meu pai saiu em busca de trabalho. E um amigo dele chegou para ele e falou, Arnaldo, tá precisando de um cara com a sua experiência numa cidade no interior de São Paulo, chamada Catanduva, numa empresa Magoga. Você sabe que o Magoga que tem a loja ali na Rua Minas, o Magoga teve por muitos anos a fábrica também, ali na Avenida Saidituma, ali no Parque Industrial 1. E aí o cara falou pro meu pai, tá precisando de um cara com o seu perfil para trabalhar, para tomar conta da empresa lá, com a sua experiência. E meu pai desempregado, meu pai pegou o cometa e veio pro desconhecido. Andou 400 quilômetros, nunca tinha escutado falar desses lados, e veio parar aqui em Catanduva. Meu pai chegou aqui, ficou aqui morando numa pensão, na Rua Minas ali, extinta pensão, morando na Rua Minas por alguns meses, sozinho. A minha mãe ficou ali com nós, lá em São Paulo, até meu pai se estabelecer aqui e buscar nós e trazer nós para cá em 81, para Catanduva. Assim começa a nossa história em Catanduva. Morei na Rua Araraquara, quase esquina com a Recife, do lado do Estoco. Ontem eu joguei muito bola, tá. né? Eu joguei muito bola. Tenho escutado muito aqui nos podcasts, falando que é bom de bola. Cada vez que eu ouvi era uma gargalhada. Bom de bola. Viemos ali, ficamos 1 ano em Catanduva. Estava contando isso aí esses dias para um amigo meu. 1 ano em Catanduva. A empresa chamou meu pai de volta. Putz. A minha mãe pegou e falou assim, bem, vamos voltar. Por quê? Porque meu pai são em 11. Meu pai deixou a mãe, o pai e 10 irmãos lá, e a minha mãe deixou a mãe e 3 irmãos lá. Só viemos nós, né? Aí chamou meu pai de volta, a empresa, minha mãe falou, vamos voltar, bem, vamos voltar, nós estamos sozinhos aqui e tal. Meu pai, então vamos. Meu pai pediu a demissão, voltamos para São Paulo, em 83. Foi a pior fase da nossa vida. Meu pai voltou para São Paulo, não se adaptou mais na empresa, ficou muito pouco tempo na empresa, não se adaptou com o gerente novo que estava lá, saiu da empresa, foi trabalhar com o irmão dele na serralheria, essa serralheria já não vinha bem, essa serralheria faliu, tá? Essa serralheria faliu. E meu pai não conseguiu mais pagar o aluguel. Nós fomos morar em 2 cômodos com a família da minha mãe, minha avó, 3 tios, eu, meus 3 irmãos, em 2 cômodos. Meu pai ligou para Catanduva, o Magoga falou, tuas portas estão abertas, volta para cá que tuas portas estão abertas. Meu pai voltou para Catanduva em 84, de novo foi morar numa pensão, de novo ficou um tempo aqui, até buscar a gente, e a gente voltar para cá em 84, na Rua Lagoas, Vila Paulista, colado com o Vitorino Pereira. Quando eu mudei ali, Kézia, você que foi dali, era rua de terra na Rua Lagoas, quando eu mudei ali. E aí meu pai falou assim para minha mãe, daqui São Paulo eu só vou para visitar meus parentes, daqui eu não saio nunca mais. E assim fez. Cidade feitiça. E aí em 84 eu vim para cá, comecei minha primeira série ali no Vitorino Pereira e nunca mais saímos de Catanduva. Minha história começa assim, em Catanduva. Então eu me sinto filho de Catanduva, né? Sim. Porque eu morei em São Paulo 6 anos no total. Todo ano eu ia para lá visitar meus avós, meus tios, mas eu me tornei filho de Catanduva. Você tem um sotaque paulistano, às vezes, do samba. Não tenho nada, rapaz. Você tem um sotaque paulistano? Nada. Um dia da terra da garoa. Um dia eu tava na praia e pedi um sorvete, eu falei pra Eliane, eu vou tentar falar meio simples. Será que eu falo muito puxado, igual as pessoas do interior? Eu cheguei lá, pedi um sorvete, o cara falou assim, você é do interior, né? Pai, acho que eu falo porta mesmo, Ei, Tio Bi, deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Tio Bi, da onde veio? É sobrenome isso? Fala comigo. Não, até os 16 anos eu era Cleiton. Só Cleiton. Alguns me chamavam de Cleitinha, cara bem magrinha, né? Cara, foi uma brincadeira de escola, que eu nunca lembro ao certo o porquê começou, mas eu sei como é que foi a brincadeira. Tava tendo aula de inglês, vem do verbo to be mesmo. É aula de inglês. E a professora passou alguma coisa lá, que rolou uma brincadeira entre eu e um amigo meu, na hora do verbo to be. Isso foi no primeiro colegial. E aí, eu comecei a chamar ele de to be. E ele começou a me chamar de to be. Sabe aquela coisa quando você pega para chamar um cara de primo, o cara também te chama de primo? Sim. Eu comecei a chamar ele de to be e ele começou a me chamar de to be. Mas, cara, começou a ficar em mim esse to be.
começou todo mundo ver ele me chamando de Tio B, e eu comecei a pegar novas amizades, e o Tio B pegou de um jeito que o pessoal só voltou a saber que eu era o Cleiton quando começou as redes sociais agora. Facebook e tal, porque aí você coloca o nome lá no Facebook. Porque antes do Facebook, você chegava na porta da empresa lá e falava assim, eu quero falar com o Cleiton, o guarda falava, mas Cleiton? Tinha que ser Tio B, né? Então, o apelido pegou de um jeito em mim, e a minha mãe nunca gostou que os filhos dela tivessem apelido. A minha mãe sempre falava isso. Meus filhos têm que ser chamados pelo nome. E depois meu pai me chamava de Tio B. O apelido pegou tanto que até meu pai me chamava pelo apelido. Até meu pai me chamava pelo apelido. E o inglês você desenrola no inglês também? Tá. Não, speak English. Understand. Mas foi assim, Marcelo. Foi uma brincadeira de escola que surgiu. É do verbo to be mesmo. É do verbo to be. Poxa vida, aí sim, né? Fala uma coisa pra mim. Fiquei sabendo, curiosidade. Você é padrinho de casamento 16 vezes. E você e a esposa, ela é 15. Você é 16 porque você foi uma com a mãe. Foi. Mas o que é? Você tem... Será que eu tô chupando manga, eu vou casar de novo. Todo mundo deve dar presente bom. Ô, Du, dê presente bom, Du. Será que é por isso, Marcelo? Será que é por isso? Cara, é verdade. Esses tempos atrás, a Eliane começou a contar e a Eliane falou assim, amor, eu vou anotar. Porque a gente sempre esquece, né? E ela pegou e falou assim, eu vou começar a anotar. E aí ela começou a anotar e chegou nesse número aí. Cara, a gente tem muito afilhado de casamento. Fora os 5 de batizado, né? Uhum. Mas, acho que o pessoal se simpatiza com a gente, né? É muito afilhado de casamento mesmo, cara. E o último agora foi o Du. O Du. O último deve agora dar foi presente o Du. bom? Ou é aquele amigo... O Pudu foi o quê? Acho que eu dei em dinheiro. Pudu eu dei 11 mil. Eu dei Não dólar. é tão bem não assim, é, né? não Não é um presentão também, assim, né? Eu dei 300 euros também, não é um presentão Não é assim, aquela né? coisa, mas foi bem. Então, foi galera, ó, To Be, uma opção para padrinho de casamento. Mas acho que é porque vocês são muito queridos, né? Você e Eliane. Eu acredito que seja, né? Porque na hora da escolha do padrinho... E você acredita que o Du, ele me enganou, o Zerbinati. Depois ele vai assistir isso daqui. Ele começou a conversar comigo um dia, foi eu e ele tomar um caldo de cana. E nós começamos a conversar e ele sempre falando pra mim do casamento, desde quando a gente fazia. Ele falou pra mim do casamento dele 4, 5 anos antes de casar. E ele sentou comigo e falou, cara, o Marcelo vai ser de... Você foi de cartório, né? De cartório. O Marcelo vai ser de cartório e tal. E foi na igreja, eu tenho muito parente, muita gente. Tem muita gente que eu queria que fosse padrinho meu, que ficou de fora. Um exemplo é você, né? Um exemplo é você. Falei, acha, Du, eu já casei, eu sei como é que é isso aí, eu super entendo, né? Uhum. Falou, então, cara, é muita gente que eu queria, mas é muita gente pra chamar. Tranquilo. Aí eu tô um dia em casa, ele mandou assim, você tá em casa? Eu vou levar teu convite. Falei, tô em casa. Aí ele falou assim, eu não vou lembrar agora qual que foi a outra coisa que ele falou que eu falei, mas por que será que ele tá falando tudo isso? Não é só pra trazer o convite, mas tá. Aí ele chegou, desceu do carro, ele desceu do carro com a caixinha na mão, mas eu não me toquei, eu confesso que eu não me toquei. Aí ele entrou lá dentro, falou, irmão, ele é a Isabela, aí abri, me deu a caixa de padrinho. Cara, eu fiquei numa alegria tão espontânea, sabe? Porque a gente tem uma amizade tão grande, eu e ele, eu fiquei numa alegria tão espontânea, que ele falou assim, cara, a tua alegria me deixou mais feliz ainda. E ele sempre me mandava no WhatsApp, ele falou, cara, o jeito que você e Eliane... ficou feliz, sabe? Ele me pegou de surpresa, cara. E eu fiquei muito feliz. Eu falei que vai ser uma honra eu estar ali com o Thiaguinho, né, mano? E foi choro pra todo lado. Né? Ó, mandaram um beijo pra você aqui, ó. O João Vitor, Camille, Lauane, Celina e Maitê. Olha lá, os 5 afilhados. Os 5 afilhados. 5 afilhados, rapaz. 5 afilhados. A caçulinha agora é a Maitê, minha sobrinha mais novinha. Vai fazer 3 anos em dezembro. Eu falo que vocês são queridos porque tem um fato. Eu falo que a gente tem que honrar quem merece honra, ela né? sempre então, fala isso. Não é pra chegamos chorar, nesse momento. que eu acho que foi assim, nós temos uma amizade, né? Um carinho um pelo outro, mas assim, você e a Eliane, vocês me surpreenderam de um jeito que eu jamais poderia esperar. Que foi num dos momentos mais difíceis, assim, da minha vida. A Alicinha teve uma pneumonia, uma infecção de sangue braba, fiquei 15 dias com ela internada. Então, eu entrei no hospital num dia e saí 14 dias depois. E aí, um dia eu tava lá, tipo,
Minha mãe numa correria, porque eu tinha a Maria Eduarda pequena, então minha mãe não podia ficar indo. Eu sozinha praticamente ali no hospital. E aí falaram, tem visita. Falei, nossa, quem será, né? Tipo, visitar assim, não tava, ninguém ia assim, né? E aí entra o tio Bi e Eliane. Você tá brincando? Tio Bi e Eliane no hospital ali comigo. Solidários. Putz, eu fiquei tão feliz com aquilo. Eu falei, olha, vem da onde a gente menos espera. Porque a gente tem uma amizade, tem tudo, né? Mas eu nunca tinha... convidou pra almoçar no Não, domingo? não Nunca era foi assim. comer um frango assado? Olha E aí os dois ficaram lá, passaram um tempão lá comigo, conversando com a Alice, levaram chocolate pra Alice. Lembra o bombonzinho pra Alice, E aí, daquele dia, eu falei, putz, que legal, né? Vem da onde a gente menos espera, porque, de repente, eu tinha pessoas mais próximas a mim que não foram ali, que não estavam naquele momento. E vocês foram. Olha aí. Então, eu não vou esquecer isso Vou ter que nunca. bater E eu palma acho pra que esse convidado. que Tem tem que tudo bater a palma ver, pra esse esses 15 Por isso que padrinhos o senhor aí. está aqui, Dr. Tio Bi. E essas coisas fazem toda a diferença, né? Demais. Porque às vezes no nosso aniversário na festa você não é normal todo mundo estar ali, né? Mas nesses momentos é que você fala, né? Muitos não estão ali, né? Aham. É bem bacana. Agora, igual você falou esse assunto da minha infância de São Paulo, eu falei dessa parte de 83 que a gente voltou, que o meu pai ficou desempregado, que ele ficou muito mal, sem poder pagar o aluguel. Tem dois fatos que para mim são inesquecíveis, né? Até eu contei isso já num podcast, mas tem um outro que eu não contei. Foi o fato do dia que a minha tia entrou em casa com uma cesta básica, a irmã do meu pai que morava de frente para nós, e a minha mãe começou a chorar. Eu tinha 6 anos, eu me recordo perfeitamente daquilo ali, né? A minha tia entrando com aquela cesta de compras e a minha mãe chorando. Minha mãe é difícil de chorar. Eu olhando aquela cena e falei, caramba, né, meu? Aquilo ali me marcou muito. E a outra que eu não entendia, que eu fui entender depois de muitos anos, foi porque meu pai estava com muita dificuldade, tanto que aquela minha tia levou alimentos para nós, e a família do meu pai sempre foi muito fechada. Os meus tios pro lado do meu pai, eles sempre foram muito fechados. Tinha que pedir benção e tal, sem muita brincadeira. Uhum. E eu estudava numa escola, no pré, próximo à casa dessa minha tia, uma das mais fechadas ainda. Essa ainda que levou a cesta lá em casa, ela é mais dócil. E quando eu saía da escola, eu passava em frente à casa dela, ela me chamava, com toda aquela dureza dela. Vem cá, Cleito. E a hora que eu ia lá, ela falava assim, come queijo. Eu falava, não, tia, não quer, come queijo. Come banana, então. Não, tipo, come queijo, come banana. E ela meio que me forçava a comer queijo e banana. E eu não entendia, eu falava, mas não tô com fome agora, né, para querer comer esse queijo e essa banana. E depois de muitos anos que eu fui entender isso. Porque ela pensava, ele não está se alimentando bem, né? Então, cada vez que eu vejo ele sair da escola e passar aqui, eu vou chamar ele para ele comer queijo e banana aqui em casa. Porque se ele não estiver se alimentando bem lá, ele já vai sair daqui alimentado, né? E recentemente, quando eu fui para lá, eu falei para minha tia da cesta e falei para essa tia. Olha aí. Que eu lembrava disso, sabe? Elas encheram o olho de água. E aí, igual você falou, esses momentos marcam para sempre, Marca né? muito. Marca para sempre. Pô, bacana isso. Não é à toa esses 15 casais aí, né? Você tem house aí, cara? Tem house? Não tenho. Você gosta de house, Tio Bi? A história Você gosta? a história do House é sensacional, né, cara? A história do House é sensacional. Eu já paquerava a Eliane, né? A gente já se via, já meio que se paquerava. Eu já meio achava que ela dava mole pra mim, aqueles olhares trocados e tal. Eu tinha saído de um relacionamento recente, tava ali na FECIC de 96, triste, cabisbaixo, última noite. Maurício Matar não foi, a chuva caindo. perdi o show do Maurício Matar. A hora que eu olho ela, eu falei, é hoje, né? É hoje vai rolar. Só que eu tinha acabado de comer um hot dog lá, cheio de cebola, lá no recinto, né? Meu Deus. Aí eu vou ter que comprar um house, né? Vou ter que comprar um house. Fui lá, comprei aquele house, cheguei na amiga dela, que é muito amiga minha também, falei, fala pra ela que eu quero conversar com ela. Falei, tá tudo feito, porque ela dava muita bola pra mim, eu sempre vi isso, olhava demais, tava dentro, ela tava na do negão, só que aí a amiga dela voltou e falou, ela falou que agora não dá, que ela tá fazendo não sei o que lá. Eu falei, caramba, meu, tomei um bolo mesmo, chuva caindo, tal, aí fechei a cara,
dei umas voltas ali, falei, quer saber, vou para casa, que no outro dia eu entrava a serviço às 6 horas da manhã, e o house já estava acabando na boca também. A hora que eu estava pronto para ir embora, ela veio que tocou nas minhas costas, falou, você queria falar comigo? Aí faz 26 anos, né? Só que a gente tá conversando. Faz 26 anos que nós estamos conversando. Agora não precisa mais de ralo. Agora vai com cebola, com alho. Danado. Ô, tio Bi, e eu fiquei sabendo também que aconteceu com você há 6 anos que você fez a cirurgia da prótese. Isso, cara. E eu vou te falar uma coisa que eu não sabia disso. Pouca gente sabia, Marcelo. Eu não sabia. Pouca gente sabia, cara. Porque você sai no sapatinho, você dança o samba rock, você tira uma onda. Pouca gente sabia. Em 86, com 10 anos, eu comecei a ter um problema na minha perna, né? É uma infecção. Ela tem um nome, essa infecção. Eu sempre tenho dificuldade de lembrar esse nome. Ela forma pus na cabeça do fêmur. Forma pus ali na região do quadril, na cabeça do fêmur. E isso começa a dar muita dor e febre alta. Eu comecei a ter isso com 10 anos de idade. E aí, procuro um médico, tu vai na farmácia, uma injeção, bezetacil, e procura um médico, procura outro médico, eu comecei a parar de andar. A dor começou muito forte, comecei a mancar demais. E aí o médico, fui lá com a minha mãe e com o meu pai, o médico falou assim, melhor internar ele. Nós vamos ter que internar ele. Eles me internaram, né? Na época, meu pai achou que eu ia ficar só uns dias. Meu pai pegou, sem muita condição, me colocou no particular no Padre Albino, que achou que eu ia ficar só alguns dias. Colocou minha mãe junto comigo. E esses alguns dias, me entraram primeiro com só medicação, não estava resolvendo. Aí eles viram que ia ter que estar com intervenção cirúrgica. Eu tive que entrar com o ortopedista. Tive que abrir ali na região do quadril para limpar todo o pus, para eu poder baixar aquela febre, né? Eu fiz essa primeira cirurgia com 10 anos, anestesia geral e tudo e tal. Voltei pro quarto, comecei a melhorar. Quando eu comecei a melhorar, a febre voltou de novo, comecei a ficar ruim de novo. Bom, para resumir, eu fiz 2 cirurgias, fiquei 21 dias internado no Padre Albino, saí de lá magrelo. Meu pai, para me tirar de lá, ele teve que assinar termo de responsabilidade, porque o ortopedista falou, eu acho melhor ele sair, porque ele está pegando uma infecção já. A reumatologista não queria que tirasse, então meu pai teve que assinar um termo. Ele falou, não, eu vou tirar, meu filho vai recuperar. Ele me tirou de lá, saí magro, mancando muito, com febre ainda. O ortopedista que falou pra gente, tira. Ele falou assim, vai marcando para mim, mãe, a febre dele de 3 em 3 horas. Se daqui 2, 3 dias não baixar, infelizmente vocês voltam, né? E assim eu saí. Meu pai, sempre com a crença dele, que depois eu vou comentar aqui com a religião do meu pai, que talvez vocês também não saibam. Meu pai é do candomblé. Meu pai também com as crenças dele. E eu recuperei. Fiquei bom. De 10 anos para frente, eu joguei bola, dancei minha adolescência inteira. Só que com 21... Jogou bola? Joguei bola. Eu te mostrei a foto aquele dia. Você não quis acreditar. Eu mostrei a foto para você. Não. Zagueiro de qualidade igual o Murilo do Corinthians. Você viu o Leandro Love falando aí. Zagueiro de qualidade. O Bamba jogou. E aí, Bamba? E aí, com 21, eu dando uma corridinha, começou a fisgar minha perna. O que tá acontecendo? Procurei o ortopedista fez um raio-x, olhou e falou assim, cara, você tem uma osteonecrose. Aí eu falei, o que é isso? Ele falou assim, você tá tendo um desgaste na cabeça do fêmur. Tua cartilagem necrosou e tá osso com osso. Caracas. Tá bom? Você teve um problema, né? Eu falei, tive. Lá com 10 anos de idade eu tive. Ele falou, então, isso é uma sequela de lá. Você viveu bem esses 11 anos, porém agora essa sequela necrosou a tua cartilagem. Isso você tava com quantos anos? 21. Falou, então daqui para frente você esquece futebol. O futebol nunca joguei muito também, não fez muita falta. Isso aí a gente Fui craque, mas nunca joguei muito, né? Mas você esquece correr, impacto, esquece. Piscina e bicicleta. E é isso, cara. Você tá com desgaste, tá tendo um desgaste. Bom, com 21, Kézia e Marcelo, eu ainda continuei muito tempo com uma vida normal. Mas quando eu fui passando dos 30, aí começou a ficar ruim. Porque esse desgaste vai aumentando, sabe? Esse desgaste vai aumentando. Esse desgaste vai aumentando e vai desgastando a cabeça do fêmur. Então, você começa a ter muita dor, né? E aí foi aonde eu comecei a ter muita dor.
comecei a mancar demais, eu comecei já a faltar do trabalho por conta disso, e começou a me limitar de muita coisa também. Até qualquer serviço doméstico, assim, se eu tivesse que agachar, já começou a me limitar. E qual que é a solução para isso? A solução para isso é uma prótese de quadril. Não tem outra solução. Você vai até o limite para fazer uma prótese de quadril. Então, o que eles falam? Que uma pessoa nova não é legal fazer uma prótese de quadril, porque ela tem um tempo de vida útil. Uma prótese de quadril hoje, igual eu coloquei importada, ela pode durar até 25 anos ou menos. Então, eles querem colocar com a pessoa com mais idade avançada que seja, para de repente não ter que trocar, porque é uma cirurgia um pouco agressiva, né? Mas chegou num ponto que eu já estava limitadíssimo. Eu já mancava quase todo dia. Se você chamasse eu para ir na Rua Brasil subir 3 quarteirão, eu já pensava, né? Se eu fosse num casamento, eu desse uma brincadinha ali, uma dançadinha, no outro dia eu já estava mancando um monte. Aí o médico falou, Cleito, a decisão é sua. Eu, por mim, você operava, porque senão você vai deixar de viver agora, né? E daqui a pouco você morre de infarto fulminante aí. Foi a melhor coisa que eu fiz. Uhum. Eu operei em 2017. Até eu postei recentemente um vídeo e muita gente falou. Eu falei, mas como cara, assim? Eu não sabia que você... Eu falei assim, não, muita gente não sabe. Por quê? Porque eu sou aquela pessoa assim, eu nunca... Eu sou assim, eu não preciso ficar chorando as mágoas, né? Se a pessoa me parar na rua e falar assim, como é que tá as coisas, Tio Bi? Tô mal, cara. Tô mancando demais, eu tenho uma osteonecrose na perna. Não, cara, tem que ser alto astral, não é verdade? Eu tenho que ver que isso daí é um problema que eu tenho, que eu vou enfrentar, que vai me trazer alguns ensinamentos, vai me trazer algumas lições e vai me fazer eu crescer de alguma forma. E foi o que aconteceu, né? Até tem um fato bem legal que eu gosto de contar, que essa pessoa não está mais entre nós. Ela chegou um dia e ficou sabendo, eu não fui na empresa, e ela perguntou pro meu irmão, e o meu irmão falou, meu irmão tá afastado por conta disso, disso e disso. Aí ela falou, mas teu irmão tem esse problema? Poxa, mas teu irmão tá sempre sorrindo, sempre feliz. Eu não imaginei que teu irmão passava por isso. Aí ela pegou e falou assim, eu não imaginei que teu irmão passasse por isso. Ela entrou em contato com a Eliane e falou assim que queria ir em casa fazer uma oração para mim. A Eliane falou assim, a fulana quer vir aqui em casa fazer uma oração para você. Eu falei, mas como assim? Eu nem era tão próximo dela assim. A gente se falava algumas coisas na empresa. E eu meio que resisti, sabe? Eu falei pra Eliane assim, não precisa disso. Não precisa disso. Ele falou assim, não, ela vai vir sim. Não, ela vai vir sim. Eu falei pra ela vai vir sim. Né? Tá bom, e ela foi, cara. Ela foi lá em casa. Cara, eu sempre fui um cara muito de crer em Deus, né? Sempre tive minha fé e tudo. Mas aquele dia, acho que foi 1 ano, 6 meses antes de eu operar, ela me virou uma chave, sabe? Ela foi em casa, ela era espírita. Ela faleceu faz uns 3 anos de infarto fulminante, mais nova que eu. Ela foi em casa e chegou ali, ela leu uma leitura para mim, né? E começou a conversar comigo. Por mais que eu era aquela pessoa resistente, que nunca demonstrei baixo astral para ninguém, mas ela mostrou para mim, né? Que a minha fé estava pouca. Não questão de eu ser feliz, de eu mostrar para os outros que eu estava feliz. Eu sei lá, ela me tocou num lado, sabe? Ela me tocou num lado que faltava, sabe? Aquele dia ela me virou uma chave. A minha amizade com Deus, com Jesus, dali para frente, parece que ficou mais sólida. Interessante isso, né? Bacana. E eu não queria que ela fosse. A Eliane falou, não, ela vai vir sim. Eu já falei com ela, ela vai vir. Você fala então que quem manda no barraco, quem tem a voz... Sempre foi, né? Sempre foi. Kézia Neves. Tio Bi, nós sabemos que o racismo acontece em muitos momentos, né? Às vezes ele é explícito, outras vezes entra no cotidiano de forma sutil, que a gente não questiona. Acontece na escola, no trabalho, no dia a dia. Vamos falar um pouco disso. Mas, em especial, você, que é um homem casado já há muitos anos, em um casamento interracial. Como você se sentiu sendo um jovem preto entrando numa família branca? Então, quando eu falo nesse assunto de racismo, né, veja bem, eu acho até estranho falar isso, que até hoje eu acredito que eu nunca sofri racismo. Se eu já sofri, eu não percebi,
certo? Eu não percebi que eu sofri racismo. Mas eu não acho isso legal. Eu não acho isso legal, porque eu vejo o racismo tá aí para todo mundo ver, né? E em cima dessa pergunta, eu acho que foi as horas que eu tive mais medo, foi essas horas. Porque eu namorei 2 moças antes da Eliane. Eu sempre fui de namorar muito. E as 2 moças que eu namorei, as 3 moças que eu namorei, as 3 eu pedi em casa. As 3 tive que pedir em casa. E essa hora foi a hora que eu tive mais medo. Porque toda vez que eu tinha que ir na casa dessas moças, eu pensava assim, como vai ser a reação do pai a hora que eu chegar? Porque as moças vão falar assim, ó, eu vou trazer meu namorado aqui. Sim. Ela não vai falar assim para a mãe dela, eu vou trazer meu namorado negro aqui, meu namorado preto aqui. Ela não vai falar isso. Ela vai falar, vou trazer meu namorado aqui. Então, eu sempre pensava isso. Como vai ser a reação? A segunda não, porque a segunda eu morava na rua da frente da casa dela e o pai dela já sabia. Quando eu fui lá, ele já me conhecia, a minha família. Foi só a primeira e a Eliane. E, então, eu tinha esse medo de como chegar e o pai olhar e falar, mas ele é negro? Igual a Eliane, branca, de olho verde, né? Mas filha, mas é esse negro? Mas, Kézia, graças a Deus, eu nunca senti, sabe? Eu nunca senti de chegar, assim, principalmente na família da Eliane. Eu fui muito bem acolhido ali. Eu nunca senti nenhum tipo de preconceito comigo. Que legal. É mais um medo pessoal mesmo. Não, né? Eu tinha esse medo. Na hora de chegar, eu tinha esse medo. Que eu acho que acontece com todo mundo. Comigo aconteceu, mas... Você fala... Não que o meu sogro, a minha sogra era racista, mas aí falou, preto, eu acho que eles levaram um susto. Pagodeiro ainda, vixe, aí que eles falou, filha, pelo amor de Deus, filho, não faz isso. Não faz isso. Mas depois eu era o mais querido o genro mais... Eu brincava que na época que eu fui pedir Helena em casa, nós namoramos 9 meses escondido. Porque eu tava trabalhando de moto, eu trabalhei de mototáxi já, viu? Vou te falar, meu currículo de serviço aí é grande, viu? Eu trabalhei uns 7... Você mandou só os 25 anos, mas... mas tem muita coisa antes disso. A Kézia está perguntando aqui pelo Zap, você não vai perguntar a idade dele? Você tá meio fogo, hein, Kézia? Qual a sua idade? Eu tô com 46, né? 4.6. 46. Em 87, com 11 anos, eu comecei a vender coxinha. Foi meu primeiro serviço. Eu fui trabalhar assim. Meu pai nunca chegou na gente e minha mãe falou assim, agora você tem que trabalhar. No meu caso, não precisou. Porque eu sempre fui muito espontâneo. Com 11 anos, uma mulher, a mãe de um amigo nosso, falou assim, Cleito, tô precisando de um menino para vender coxinha. Eu falei, eu quero ganhar um dinheirinho. E com 11 anos, fui vender coxinha para dona Laura. Eu vendia coxinha e esfirra no período da manhã e no período da tarde eu estudava. Quer dizer, com 11 anos eu já voltava a troco. Sempre foi muito, muito desenrolado para isso. Com 11 anos eu já vendia uns fiadinhos, mas fiadinho foi o que me quebrou. Então, com 11 anos eu comecei a vender coxinha. Com 12 anos eu trabalhei acho que um mês no Lava Jato, meio período também. Depois eu fui para a Legião Mirim, né? Fiz parte da Legião Mirim bem um pouco. Eu fiz também. Da Legião Mirim eu fui trabalhar na tecelagem, que fazia parte, que fornecia tecido para a Luciana Magazine, que era da Luciana Magazine, chamava Princesinha, era ali perto do aeroporto. Fazia tecelagem. Na tecelagem eu fiquei um mês e meu pai me colocou na Nova Indústria Metalúrgica, que era uma puta de uma empresa, né? Aí ali eu fiquei 4 anos e meio. Foi onde eu comecei minha vida em metalúrgico. Aí depois Nova Indústria, Novelli, mototáxi, Lorencide, 25 anos. Caracas. Eu dei uma rodadinha antes. 25 anos. 25 anos. E agora você tá... Agora eu tô na Vente Delta, faz 3 meses. Recomecei de novo. Recomeçou de novo. Mas a saída de 25 anos não Cara, dá um frio na barriga. Aquele final de semana eu não dormi, que eu ia iniciar lá na segunda-feira, né? Porque, apesar que o que me confortava um pouco, é que tinha 4, 5 amigos meus no setor que eu tô lá hoje. Já amigos que já trabalham comigo lá no Lorencide, que eu já conheço muito, né? Então, isso me confortava muito, de saber que eu conheço aquelas pessoas, né, que eu ia ser bem acolhido ali. Legal. Porque eu imagino se fosse, assim, num lugar que você é totalmente estranho, né? Sim. Que você chega sem conhecer ninguém, eu imagino que deve ser muito mais difícil, né? Eu imagino que deve ser muito mais difícil. Mesmo o encarregado do setor, ele também me conhece, assim, como pessoa. Ele é tio da minha cunhada, ele me conhece como pessoa, sabe quem eu sou,
fora da empresa. Então, eu acredito que isso também ajuda muito. Tipo, eu estou Sim. contratando um cara que eu conheço a vida dele. Eu acho que isso ajuda muito, E é né? popular, né? Isso ajuda. E Cleiton, o tio cara Gui é público. popular. Um cara né? público. Eu te falei que quando eu fui lá pedir a Eliana, eu tava de mototáxi, aí eu tava adiando de ir na casa dela porque eu não tava conseguindo arrumar serviço. Eu falei, Eliana, como que eu posso ir falar com o seu pai? Seu pai vai perguntar, mas você trabalha? Eu trabalho, mas com o quê? Cara, sei lá, eu tinha isso comigo, sabe? Hoje o mototáxi tá mais legal, mas naquela época rolava muito preconceito. Sim. Hoje não rola mais, naquela época rolava. Mas Hoje é eu de fui. boa, hoje é de Eu boa. fui. Você faz o quê? Eu falei, trabalho com transporte de pessoas. Olha aí, falou bonito, hein, doutor? Transporte. E aonde que entrou o samba na sua vida, meu amigo? Fala comigo, aonde que entrou? Cara, o samba tá na minha vida desde pequeno. Pequeno. Por quê? Porque o meu pai nunca foi de samba, tá? Esquece. Meu pai nunca foi de samba. Minha mãe gosta de samba, mas mais hoje. Hoje. Lá atrás, minha mãe também não era muito de samba, não. Não, peraí, que eu vou contar direito. Senão depois ela vai me xingar, que ela tá assistindo todo o podcast, viu? Ó, como que o samba entrou na minha vida? Os irmãos da minha mãe são sambistas de carteirinha. Os dois negrão de Carapicuíba. Os irmãos da minha mãe amava roda de samba e escola de samba. Eles desfilavam na IP de Ouro, eu lembro até o nome. Eu cresci vendo meus tios falar, eu desfilo na IP de Ouro, que era uma escola de samba lá de Carapicuíba. Então, quando eu frequentava a casa da minha avó lá em Carapicuíba, era normal ter instrumentos. Meus tios eram daqueles que, além de tocar, eles guardavam os instrumentos de todo mundo na casa deles. Então, eu chegava na casa dos meus tios, naquela época não era tantã, Marcelo, você vai lembrar, era timba. Meus tios tinham muita timba lá. Tinha timba na casa dos meus tios. Finava. E acho que era logo o começo também do repique de mão, né? Sim. Porque eu tô falando de 1900. 83, tá? Vixe. Quando eu tinha 82, quando eu tinha meus 4, 5 anos, essa época aí. Repique de mão, aqueles de alumínio, né? E timba. Então, era natural isso daí, na casa dos meus tios. E os meus tios é aqueles caras que onde eles estavam batucando. Meus tios estavam na mesa, eles estavam assim, ó. Meus dois tios. Depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Depois que mataram a jiboia, jararaca, deita e rola. Jararaca, deita e rola. Depois que mataram a jiboia. Eu cresci ouvindo isso. Isso não me traz a tantã, rapaz. E pra minha alegria, os meus tios moraram muito tempo com a gente. A gente veio pra Catanduva e teve uma fase que meus tios também vieram tentar a vida pra cá. E vieram morar com a gente. E nessa hora, aí que o samba infiltrou mesmo dentro da minha casa. Por isso que eu falo que eu acredito que é nessa hora que a minha mãe também virou mais sambista. Depois eu vou ter um tete-a-tete com ela, ver se realmente foi isso. Porque 1986, que eu sou bom pra caramba de data, viu? Não repara ficar falando de data não, que eu adoro falar de data. Foi onde entrou na minha casa o quê? Começou a entrar na minha casa com meu tio morando com nós. Os vinil de Arlindo Cruz. Olha, vamos na dança do Caxambu. Zeca Pagodinho. Sem vergonha, somos um casal. Eu vou sujar seu nome no SPC. Zeca, Almir Neto, AGP. Minha mãe gostava muito de AGP. E foi aonde... Então, o samba teve na minha vida desde pequeno por grande referência dos meus tios, irmãos da minha mãe. Lá de Carapicuíba. Lá de Carapicuíba. Meus tios, irmãos da minha mãe. O caso do meu tio parecia um arsenal. Infelizmente, partiu o meu tio agora em 2020, mas a casa dele parecia um arsenal de samba. E eu tô sabendo também que você teve uma banda quando você era jovem. Banda? A tua juventude. Você teve? Banda? É. Não, banda não. Ixi, nem um grupinho de música, nada? Banda na adolescência? Na juventude? Não, banda não. Quem que é a fonte? Quem que é a A fonte? esposa é a fonte. Eliane. Banda? Mandou, Ah, não, o pai teve. Ah, tá. o pai teve. Eu não, tô te falando. Eliane, desculpa. O papai teve. O papai teve. Músico. O papai teve. Mas então você não me fala nada que teu pai era músico. Eu não sabia disso. O meu pai era músico. A gente nunca viu. Eu e minha mãe, quando a gente comenta do meu pai, a gente ri. Ri legal, viu, pai? Desculpa aí. Sabe por que a gente ri legal? Porque meu pai foi um músico que ficou uma incógnita. A gente nunca viu esse lado musical do meu pai. A gente tem fotos para comprovar. Tem até hoje as fotos lá na casa da minha mãe, do meu pai com a bueninha e o microfone na boca. Essas fotos tem, tá lá para comprovar.
E esses dias eu fiz até uma enquete brincando no Instagram, que tava assim, qual que é a... Nossa, como é que é a palavra? Explicando o significado do seu nome. Tava assim, essa brincadeira. E qual que é o significado do meu nome? O Cleiton, com AY, que a minha mãe colocou. O meu pai usava nome artístico na banda dele. Ele não chamava Arnaldo. Ele chamava Cleiton com AY na banda. E aí, por conta disso, ele colocou meu nome de Cleiton, né? Então, a minha mãe fala... E meu pai nunca foi de contar muita história, cara. Meu pai era muito ruim de história. Tudo que eu sei de história é da família da minha mãe. Meu pai era muito ruim de história. Então, nem esse lado musical dele, ele nunca contou pra mim. De falar assim, filho, eu tive banda, eu tocava... Eu nunca ouvi quase nada, era só fotos, né? Mas o que a minha mãe conta é que era mais pro lado daquele rock, daquela época, aquelas coisas. Nada com samba, não, viu? Entendeu. Aqueles lados lá. Mas, por que eu te falo que é uma incógnita? Porque nunca passou esse lado dentro de casa. Nunca vi meu pai cantar. Você fala, nunca vi então, meu pai ser afinado. Você fala, então, que você puxou pra ele até nisso. Porque você tem a foto que você jogou bola, mas nós nunca viu você jogar bola. É isso que você fala, é isso? Pra nós entender direitinho. É que naquela época não tinha celular pra filmar. Quer dizer, Bora? né? Bora. Vamos falar um pouquinho do Papo de Samba, né? Papo de Samba a gente vê aí, ó, nas rodas de samba aí, a camiseta, os bonés. Você administra o perfil do Papo de Samba Oficial no Instagram, né? Que tem 107 mil seguidores. É muita gente. E conta pra gente como é que surgiu o Papo de Samba, essa experiência tua. O Papo de Samba, eu comecei a... Eu cheguei a ter um programa também, né? Bem rápido lá nos veteranos, né? Eu comecei a bater Veteranos, verdade. comecei a bater um papo com o pessoal lá, fazia umas lives ao vivo, né? Sim. E na época eu coloquei o nome de Papo de Samba para fazer as lives ali. E aí eu criei a página, né? Criei a página para mim ficar fazendo as transmissões de sábado. Mas eu fiquei o quê? Acho que uns 2 meses só. Quando acabou, as páginas ficaram abertas. E eu sempre fui aquela pessoa de ver vídeos e querer compartilhar. Eu vejo um vídeo bom de pagode, eu falo, mas mais pessoas têm que ver isso daqui, né? Eu quero que mais pessoas vejam, pessoas que os pagodeiros, sambistas. Eu falei, cara, mas eu vou ficar enchendo meu perfil desses vídeos, né? Eu falei, rapaz, eu vou começar a compartilhar esses vídeos nessa página. Vou começar a compartilhar nessa página. E assim foi. Eu comecei a divulgar esses vídeos que eu sempre achei bacana na página que eu tinha criado. Divulga vídeo, divulga vídeo, divulga vídeo, divulga vídeo. Até que um dia, 2.000 seguidores, 2.500 seguidores. Até que um dia eu divulguei um vídeo daqueles meninos que hoje estão mais conhecidos, chama Grupo Envolvência. Eles estavam começando. Eu divulguei um vídeo do Envolvência e, de repente, o Instagram Pulou. começou visualização, curtida, e o meu Instagram começou a... Falei, caramba, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu acho que com Envolvência eu já pulei para quase 50 mil seguidores com esse vídeo na época do Envolvência. Foi um boom, assim, sabe, Kézia? Muito rápido. E aí depois eu divulguei um vídeo do Júlio Batista cantando. Não sei se você já viu esse vídeo, o jogador Júlio Batista cantando aquela música Chega a madrugada, o telefone toca. Foi outro boom. Esse vídeo teve mais de 3 milhões de visualização na minha página e já me deu outro boom também, esse vídeo do Júlio Batista. Esse vídeo do Júlio Batista, ele deu um boom tão grande na minha página que a dona do vídeo, acho que eu já te contei essa história uma vez, a dona do vídeo me achou e depois eu fui descobrir que muita gente estava divulgando, mas a minha página estava com tanta visualização que a dona me achou e ela comentou na postagem. Eu não tinha visto ainda porque começou a sair fora do normal. Eu não estava conseguindo responder todo mundo. Era muita gente comentando e ela comentou lá e ela me chamou no direct. Que ela falou assim, você está divulgando um vídeo que eu gravei dentro da casa do Júnior Batista sem a minha permissão, é isso mesmo? Caraca. Aí eu falei, ferrou. Pensei, ferrou. A hora que eu vi esse comentário, eu falei, ferrou. Fui no direct, ela a mesma coisa. Você tá divulgando um vídeo meu, pessoal, que eu fiz na casa do Júlio, que eu já tirei da minha página e sem minha permissão, eu falei, ferrou. Falei, agora vai ser processo, né? Porque uma mulher que tá dentro da casa do Júlio Batista tem condição, né? Eu chamei ela
E eu tinha pegado aquele, na época eu não fazia isso. Hoje, todo vídeo que eu pego, não vai marcar a marca d'água de ninguém, né? Vai sempre com a minha marca d'água ali, né? E naquela época eu não tinha esse cuidado ainda. O vídeo estava com a marca d'água da página que eu tinha pego, né? E todos os vídeos que eu pego, eu sempre dou crédito para a pessoa que está no vídeo. Eu faço questão de fazer isso, que eu quero divulgar o trabalho daquela pessoa. Eu não quero só engajamento na minha página, né? E aí ela pegou e falou assim para mim, ela falou assim para mim, e você, eu percebi aqui que você dá crédito para todo mundo, e nesse vídeo você não deu... isso, exatamente isso. Esse vídeo, ele é cortado. O pessoal começou a divulgar esse vídeo mostrando só o Júlio Batista. E esse vídeo real é o Júlio Batista com o marido dela tocando violão. Mas as primeiras páginas começaram a divulgar, o que as páginas fizeram? Eles editaram o vídeo para mostrar só o Júlio Batista para engajar. E ela pegou e falou isso. Você pegou o vídeo meu, divulgou sem permissão e ainda cortou meu marido. É desse jeito que ela falou. Aí eu fui, chamei ela, falei, deixa eu te falar, e comecei com todo jeitinho, falei, esse vídeo não é meu, esse vídeo chegou até mim, tá bom? Eu não sabia, nem sabia que esse vídeo era editado. Se você realmente olhou a minha página, você pode ver que não tem um vídeo da minha página que não tenha crédito de músicos, que a intenção da minha página é essa, tá bom? Então, esse vídeo não chegou para mim já assim e tal. E aí a conversa foi mudando, a gente trocou o WhatsApp. Falei, se você me passar o vídeo original, eu faço questão de postar. Aí ela me passou o vídeo original com o marido dela. Aí eu postei o vídeo original, dando crédito pro marido dela. A gente se tornou meio que amigos, eles moram lá em Orlando, nos Estados Unidos. Ela acabou até dando dinheiro pra você. Você fala que ela acabou, era pra você pagar o processo. Ela acabou dando dinheiro. Ela me deu o vídeo original e eu postei o vídeo original de novo, falando sobre o marido dela, que é um puta do músico. O marido dela, ele faz free pra a maioria dos brasileiros que vão pra lá. Jorge Aragão, a Marcelo Corrêa. Tudo Marcelo Corrêa, Kézia Neves. Esse pessoal que vai para os Estados Unidos, Ronaldo Andrade. O marido dela faz free lá. Que legal. E aí a gente acabou trocando o WhatsApp e tudo mais. Foi um susto que eu tomei. Imagino. E foi assim, Kézia, que começou a dar esse boom na minha página, sabe? Hoje eu tô com 107 mil seguidores. Então é que eu falo assim, rapaz, é bastante gente, né? Já dá pra ganhar um dinheirinho já ou não? Marcela, ainda não, viu? Não? Ainda não. Ainda não. Parece que é fácil esse mundo das páginas, mas não é muito não, viu? Eu tô com 99 mil e eu achei que ainda, acima de 100 já ganhava. Não dá pra ganhar um dinheirinho ainda não, viu? Por favor, continue o papo com o nosso convidado. E o Papo de Samba já foi para vários lugares. O Papo de Samba foi transmitido pelo SBT. Nossa, foi bacana aquele dia, né, patrocinou o Kézia Neves, né? Aquele dia eu fiquei... Papo de Samba é parceiro. O Projeto Raiz tá querendo, mas é difícil entrar, pegar esse patrocínio. Aquele dia eu fiquei muito feliz, cara, porque eu não sabia se eu podia entrar com as camisetas, por causa que ia dar como marca, né, e tal. Aí o Neno até o último minuto, eu não sei se vai poder, mas a gente vai fazer de tudo. E aquela tensão, de repente... Abre ali, entra o pessoal, tudo que é camiseta Papo de Samba. Foi muito bacana aquele dia. Eles falavam, se tiver propaganda, vocês vão ter que arcar, vocês vão pagar, e não sei o quê, sei que lá. Mas, não tem. O que é isso? É um grupo de amigos e tal. Nossa, foi muito legal. Aí passou. Vamos lá. Você foi muito atuante na pandemia, né? Realizou lives com vários artistas, grupos da nossa cidade e de fora. Também divulgou incessantemente o trabalho voluntário da ONG Prateleira Solidária. Nós vamos assistir um vídeo que tem pouco mais de 2 anos para entrar nesse tema que foi e é tão importante no nosso país: fome e solidariedade. Olá, companheiros e companheiras. O Brasil tem batido recorde na produção agrícola, com milhões de toneladas em colheitas. Porém, enquanto o agronegócio comemora a safra recorde para exportações, a maior parte da população brasileira volta ao mapa da fome, com mais da metade dos lares sem a garantia de comida na mesa de suas famílias. Enquanto isso, nosso compromisso segue ocupando terras improdutivas e produzindo comida de verdade para o campo e cidade. Desde o início da pandemia, o MST já doou mais de 5.000 toneladas de alimentos e 1 milhão de marmitas em todo o país. Eu quero ouvir
Tio Bi, vivemos em um país que bate recordes de cultivo dos mais variados alimentos, mas onde o povo passa fome. Na pandemia, a situação se agravou muito. Foram inúmeras ONGs e movimentos sociais que buscaram amenizar isso durante a pandemia. Esse vídeo é de 2021, do Solidariedade Sem Terra e Cozinha Solidária, ambas do MST. E esses números divulgados continuam aumentando progressivamente. E aqui na nossa cidade, de forma independente, vocês seguiram essa linha de solidariedade, de se compadecer com aqueles que entraram em situação de dificuldade e muitos casos de fome efetivamente. Conta pra gente como surgiu Prateleira Solidária, como você chegou lá e qual o trabalho que você vem sendo feito ao longo desse tempo. Então, Prateleira Solidária iniciou em junho de 2020, né? Em meio à pandemia. A Andressa, que foi quem criou a prateleira, com a ajuda de algumas amigas, elas tiveram a ideia de colocar uma prateleira ali fora da casa dela, na esquina da rua ali, porque ela mora na rua Campos de Jordão ali, bem atrás dela já é o Jardim Alpino. Então, ela tem bem a visão de tudo que se passa ali, né, naquela região. E ela vendo aquela situação, muita gente pedindo na casa dela, ela teve a ideia de colocar uma prateleira ali na esquina com alguns alimentos e a mensagem: doe o que puder e pegue o que precisar. Foi isso. E assim começou algumas pessoas passarem por ali. Será que realmente eu posso pegar? Meio ressabiado, né? E começaram a pegar. E começou algumas pessoas também passar e ver essa situação e doe o que puder. Eu vou lá em casa pegar um pacote de feijão e tal e vou doar, né? Então, assim começou a Prateleira Solidária. E acho que foi na 4ª semana da prateleira, isso, na 3ª ou 4ª semana, tem uma grande amiga nossa, que hoje ela é a atual presidente da prateleira, é ela, que a gente já sempre fazia alguns trabalhos. A gente ficou muito tempo frequentando a casa do menor, eu, Eliane e ela, né? E aí depois depois foi proibido de ter visitas lá, a gente parou e a gente estava parado, sem fazer nada em cima disso. E aí, na pandemia, ela pegou e me ligou um dia. Ela falou assim: tio Bi, o Bruno, o filho dela tinha 8 anos na época. O Bruno tá muito triste. Ele tá falando pra mim: mãe, eu tô preocupado com as pessoas na rua, nessa pandemia, sem ter o que comer. Menino de 8 anos. Ela falou: eu preciso fazer alguma coisa. Vamos fazer alguma coisa, amigo? Vamos pensar junto? Se a gente faz alguma coisa para levar para as pessoas na rua, alguém que tá precisando e tal. Não, vamos fazer sim, Aline. Nesse meio termo, ela já conversou com a Eliane também e elas descobriram a prateleira, que estava na 3ª semana, porque a Andressa estava começando já a divulgar no Instagram a Prateleira Solidária. Falei assim: tem uma moça que está colocando uma prateleira lá na esquina, lá, para pessoas pegar alimento e tal. Vamos ajudar lá, então. Aí a Eliane, acho que na 1ª semana, a Eliane e a Aline fizeram uns cachorrinhos quentes, umas coisinhas e tal, e levamos lá. Levamos, a fila já não estava mais tão pequena, né? Já estava grande. E desse dia a gente já não saiu mais. Ai, que legal. Né? Desse dia a gente já não saiu mais. Foram várias e várias quinta-feiras de pessoas indo ali buscar o seu alimento, né? Só que aí você me pergunta como que está hoje a prateleira. A gente se preocupava em dar alimento, só que chegou uma hora a prateleira falou: opa, só o alimento não é suficiente. A gente precisa conhecer essas pessoas. A gente precisa conhecer todas as necessidades dessas pessoas. A gente precisa entender o que está acontecendo com a família dessas pessoas. Foi onde a prateleira começou a crescer. Porque foi onde a prateleira entrou com psicólogo, com assistente social. Que bacana. Né? Hoje a prateleira já formou alguns grupos, que é o EJA, que é a Alfabetização de Jovens e Adultos. Isso aí é o nosso orgulho lá. A gente vê idosos de mais de 70 anos se alfabetizando. Pessoas que não sabiam escrever o nome, Kézia. Porque a gente, quando começou a fazer tudo certinho, nosso cadastro, a pessoa tinha que assinar para retirar a cesta. E a gente via a dificuldade que tinha muitos de 40 anos que não sabiam assinar o nome. A gente falou: opa, pessoas não sabem nem escrever. E se a gente montar uma sala de alfabetização, né? Será que vai ter aceitação?
No começo sempre tem aquela resistência, né? Depois fluiu também. E abraçamos as crianças dessas famílias. Nós abraçamos as crianças dessas famílias. Então, nós entramos na vida dessas famílias. Começamos a ajudar. A gente ajuda até hoje com a cesta, só que hoje a gente tem as aulas de jiu-jitsu para as crianças, aula de xadrez, aula de violão, aula de dança. A gente tem hoje curso de capacitação para os adultos. Por quê? Porque a gente falou assim, opa, eu não quero só dar o peixe, eu quero ensinar eles a pescarem, né? Então, a gente já formou eles em curso de culinária, curso de corte e costura. A gente está formando essas pessoas para soltar eles no mercado de trabalho. E a gente também tem o nosso setor de currículo. O nosso setor de currículo hoje tem vários parceiros de empresas de Catanduva, onde já tem muitas pessoas ali da prateleira que saíram da fila do desemprego e hoje estão empregadas por conta do nosso setor de currículo. Olha que bacana. Você entendeu? Então, a prateleira hoje, ela está muito grande. E, às vezes, a gente que está ali dentro, a gente não tem noção disso. Mas ela está muito grande. Esse dia, a gente teve uma roda de conversa com filhos irresponsáveis. E se você visse as mães falando para a gente ali da alegria que é das crianças quando chega o sábado, que eles vão para lá para fazer parte das oficinas e das aulas de dança, de esporte, e ficar ali, as mães se emocionavam. A gente falava, rapaz... Realmente a gente não pode parar com isso aqui, não. Coisa linda, coisa linda. Olha aí, ó. Olha aí que exemplo bacana, né? Então, vocês aí, ó, Prateleira Solidária. Você pode até solidária. pedir, você estava até... Eu vi a hora que nós estávamos conversando com o Vini, você falando que estava... A gente está com muita carência de voluntários para trabalhar na ONG, que, como eu te disse, a ONG cresceu muito, né? Então, a gente precisa de voluntário. A gente está pedindo na rede social voluntário para trabalhar. Então, você que quer ser voluntário da ONG Prateleira Solidária, entre em contato. Nós temos o nosso Instagram, ONG Prateleira Solidária. Instagram. Ali tem tudo, as informações ali, telefone, tudo. A ONG Prateleira Solidária. E outra coisa que eu vou divulgar aqui, que a gente também está muito carente, é de associados. Se você, com valor mínimo de R$1 mensal, olha isso, com valor mínimo de R$1 mensal, você se torna um associado da Prateleira Solidária. Que bacana. Então, agora em agosto, você pode dar R$5. Em setembro, você pode dar 15. Em outubro, você dá R$7. É o valor que você quer dar. Se em dezembro você não tá, você não tiver, você não dá. Esse associado é muito importante para manter o nosso trabalho, porque a prateleira cresceu demais e as despesas também cresceram. Hoje a gente tem muito. O Projeto Raiz já vai ajudar, já vai participar. Aí é bacana, hein? O Projeto Raiz já vai participar. Salva de palmas para a Prateleira Solidária, por favor. Ô, louco. Coisa linda. Por favor, Kézia Neves. Ai, chegamos. Cleiton, foi muito bom ter você aqui com a gente, divulgar tantas coisas boas que são feitas na nossa cidade, né? E tantas coisas que você atua. É importante para nós divulgarmos isso. Nos dá ânimo e exemplo para seguir. Então, foi muito importante ter você aqui. Muito obrigado. Volte sempre. Essa casa é sua. A hora que você quiser vir, tiver alguma coisa para falar, estamos com as portas abertas. Deixa uma mensagem para a galera aí. Mais uma vez, eu agradeço o convite, agradeço o espaço. Desejo todo o sucesso do mundo para vocês. Não deixe se abater jamais com conversas alheias, né? Pessoas que... Porque se estão falando é porque está incomodando. Sim. E a gente veio para incomodar mesmo, né? Então, muito obrigado pelo espaço. Esse espaço é muito importante para a gente, né? E a mensagem que eu deixo é que a gente possa ter um olhar mais cuidadoso para o nosso próximo. Vamos olhar para o nosso próximo com mais carinho, com mais solidariedade. Se alguém falou um dia que a gente tem que se preocupar com o nosso próprio umbigo, essa pessoa mentiu. A gente tem que se preocupar com o que está em volta também. A gente não tem que doar o que está sobrando, a gente tem que dividir o que a gente tem, né? E para esses jovens, eu quero dar um conselho de vamos amar mais, ame mais, respeitem mais, escutem mais, estudem mais, pesquisem mais, tá? É isso que eu falo para essa rapaziada que está chegando agora. Coisa linda. Cleiton Santos. Esse foi o Cleiton Chopi. Mais uma do Pó de Pretos. Um sorriso negro.
Um abraço negro traz felicidade. Nego sem emprego fica sem sossego, nego. Nega é a raiz da liberdade. Nega é a raiz da liberdade. Nega é a raiz da liberdade. Beleza, beleza? Valeu, gente. Mais um pod. Curte aí. Compartilha, comenta, se inscreve aí no canal. Ative o sininho. E fique atento que vai só gente bonita, só gente boa que vai vir aqui. Beleza, beleza? Pode pretos, porque Porque preto também pode.